compara com a nossa liberdade. Liberdade de ir, liberdade de vir, saber que nós vamos sair daqui, vamos até a nossa família, vamos estar com a nossa família, saber que na segunda-feira nós vamos para o nosso trabalho, pegar condução, cansativo, tudo isso o Senhor tem nos guardado, porque há uma liberdade, nós temos liberdade. Estamos aqui podendo transmitir para os irmãos uma palavra de vida, porque nós temos essa liberdade. Nada se compara a isso. Depois do culto, nós reunimos, começamos a conversar, falar das bênçãos, a comunhão com o outro, porque isso é liberdade. Então, a liberdade é uma coisa muito maravilhosa, é um bem-estar para as nossas vidas, saber que nós temos liberdade para viver nessa vida. O texto que nós falamos, que nós lemos aqui, fala a respeito de um homem notável chamado João Batista. E lá no Velho Testamento a palavra já falava, a profecia já apontava para este homem. E ele tinha a incumbência de preparar Israel para receber um Salvador, o nosso Salvador. Era uma expectativa muito grande, Israel aguardava o Messias. E João Batista, ele aparece no deserto da Judéia, nas margens do Jordão, pregando o Evangelho. Multidões saíam das cidades de Jerusalém e iam até João Batista para ser batizado por ele. A conversa pelo meio do caminho deveria ser muito interessante. Apareceu um grande profeta lá no deserto, no Mar do Jordão, está se batizando, e muitos iam com muita alegria, porque queriam ver esse homem, esse grande profeta. E quando chegaram lá, se depararam com um homem vestido, as vestimentas da pele de camelo, com um cinto, e ele tinha uma forma de pregar agressiva: arrependei-vos. E todos ficaram espantados com tamanha autoridade e ousadia daquele homem. E faziam uma espécie de uma fila indiana. E um vinha após o outro ser batizado nas águas do Rio Jordão. O primeiro, o segundo, o terceiro, e assim sucessivamente. E João batizava, e ele saía da água, e João batizava. Todo mundo queria chegar perto de João Batista para ser batizado, para olhar aquele homem, aquele grande profeta que o Velho Testamento já anunciava, as profecias. E aconteceu, irmão, que no meio daquele fogo, daquela filha ali, João Batista batizando, de repente, ele se depara com o Senhor Jesus. Irmãos, você está imaginando que honra, que privilégio, ele olhou para o nosso Salvador, olhou face a face, o olhar expressivo de Jesus, meigo, os seus cabelos emaranhados, suas vestimentas, de uma nobreza incomparável. E João Batista, diante daquela figura, ele logo reconheceu, o Espírito testificou, e ele falou: eu gostaria de ser batizado, veio tu a mim. E Jesus permitiu que João Batista o batizasse. Quando ele se batizou, logo saiu das águas e se retirou. E João Batista, olhando para ele admirado, inverteu agora a coisa, né? João Batista admirado com ele, e João Batista aponta e diz: eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Um pouco mais, alguns minutos depois, ele viu o céu se abrindo e
aquela hierarquia de anjos de tudo que é jeito. Deus estava ali naquele trono, e Deus fala com João Batista e diz assim: eis o meu filho amado, em quem eu me comprado, em quem eu tenho prazer. Deus falou com João: esse é o meu filho, ele é o meu filho, ele é o Salvador. E João viveu um momento extraordinário. Ele viu Jesus, ele ouviu a voz do Pai, ele viu o Espírito Santo em forma de pomba. Ele encontrou com Jesus nas águas do Jordão. Nas águas do Jordão ele viu o seu Salvador, aquele que criou o céu e a terra, aquele que criou todas as coisas, estava diante dele. E ele olhou, sem palavra, ele viu o Salvador. O Pai, Deus Todo-Poderoso, que controla tudo, falou com João Batista. Nada se compara a isso. Mas o texto fala aqui que João Batista agora estava numa prisão. Ele foi preso. E por que João Batista foi preso? Porque ele disse mais verdade para o rei Herodes. Porque o rei Herodes estava fazendo alguma coisa muito errada, não vamos entrar em detalhe, e ele repreendeu o rei Herodes. Muita ousadia. Aquele homem, com aquela vestimenta, repreendeu o rei Herodes, pagou o preço, ele foi preso. E os dias foram se passando, semana, meses, não sei bem, João Batista estava preso. E uma pessoa que está presa, ela não está feliz, tá? Ela não está feliz. A tristeza certamente no seu coração, o desânimo, a lembrança de tudo que ele fez na obra de Deus, aquilo, a experiência, ele viu o Senhor, chegava aos seus ouvidos que o Senhor Jesus estava fazendo coisas extraordinárias, muita coisa começava a chegar no seu ouvido, mas ele estava preso. E o tempo foi se passando, ele angustiado, triste. Sabe por quê, irmão? Porque ele perdeu a liberdade. Ele perdeu a sua liberdade. Agora ele estava sem liberdade, ele estava preso. Ele não podia fazer mais nada. Apenas a cabeça baixa, angustiado, olhando para um lado, parede suja, para o outro, parede suja, o chão sujo. Foi ali que ele foi parar. Que ele chegou a um ponto, ele estava tão angustiado, tão desanimado, que entrou um veneno na vida dele perigoso, que é o que nós temos que ter cuidado, chamado incredulidade. João Batista, ele ficou incrédulo, porque o ambiente que ele estava hostil o deixou incrédulo, porque ele perguntou as coisas. Vai lá e pergunta a esse aí se é ele mesmo, se é ele que é o prometido que viria, se ele é o Messias. Vai lá e pergunta a ele. Mas, irmão, veja bem aqui, ele não viu Jesus? Deus não falou com ele? Ele não viu o Espírito Santo em forma de pomba? Ele não pregou? Mas agora preso, tudo aquilo acabou. Sabe por quê, irmão? O homem é limitado. O homem é limitado. Eu até me lembro, hoje eu irmão, talvez alguns irmãos que estão aqui não me conhecem, boa parte me conhece. Uma época dessa atrás aí, eu estava num leito. Eu estava num estado, pregando o evangelho, falando, daqui a pouco eu estava no leito. Já me despedindo da minha família. Eu achei que eu ia embora. Um homem que tinha 115 quilos, chegou aqui no Rio de cadeira de roda, com 68 quilos. Me socorreu, minha família me socorreu, mas eu fui embora. Isso. Hoje eu estou aqui, para a honra e glória do Senhor. Mas por que
prisão não é física, não. Você está dentro preso, está no leito, então você está preso dentro de algum local. Essa prisão é complicada, mas a pior prisão é espiritual. Essa prisão é terrível. Por isso Jesus falou: conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Aleluia. Essa verdade, ela vai lá na alma e liberta a alma dessa prisão espiritual que nós herdamos dos nossos pais. Nós estamos aqui hoje porque o Senhor nos libertou com a verdade. Somos libertos para a honra e para a glória do Senhor. E todas as vezes que nós entramos, enveredamos num caminho que ficamos reclamando, murmurando, angustiados e tristes, pode acreditar, irmão, nós começamos a entrar numa prisão espiritual. Mas nós temos um Salvador que nunca deixa de nos libertar. João Batista, ele viu Jesus face a face e se separou de Jesus. Nós temos visto o Senhor face a face e continuamos vendo, porque Ele nos libertou e nos continua nos libertando todo dia. O irmão aqui que está aqui conosco, já tem uma certa idade, eu fico admirado com ele. Ele vai lá embaixo, ele volta. Tem um outro casal aqui também que vai lá embaixo, volta, eu fico olhando. Eu vejo um torno na coluna, eu falei: não, na igreja. Quando eu olho para ele, a dor passa. Porque não é possível isso. E vai os dois, ó. Eu fico olhando, vai lá para o outro lado, volta. Alguns irmãos aqui que eu sei que têm problema de enfermidade, eu fico admirado. Não dá, não tem condição, mas pô, tem que estar no culto. Que amor pelo Senhor, que amor pela obra. Sabe por quê? Porque o Senhor libertou. Isso é um marco na nossa vida. Nós somos libertos para a honra e para a glória do Senhor. Todas as vezes passamos por lutas, por tribulações, que somos ofendidos, somos insultados, ficamos tristes, angustiados. Nós temos que lembrar que nós temos um Salvador que quer nos libertar a todo instante. Estou angustiado, Senhor, ninguém pode fazer nada por mim, porque eu entrei numa prisão espiritual, mas eu conheço a verdade e a verdade vai me libertar. E a gente começa a ver, de repente, aquela busca do Senhor, nós começamos a contemplar que começa a nascer uma alegria. Então, irmão, nesses últimos momentos que nós estamos vivendo, a liberdade em Cristo Jesus não se compara. Nós somos libertos em Cristo Jesus. As lutas vão continuar. Sabe por quê? Porque a nossa opção, a nossa escolha é servir o Senhor, é viver para o Senhor, é viver uma eternidade. As lutas vão continuar, mas o Senhor está sempre pronto a nos libertar. Toda vez que nós clamamos pelo sangue dele, nós buscamos a Ele com verdade, Ele está sempre pronto a nos ouvir e nos libertar. Quando essa experiência que o irmão aqui, se for tua vontade, já fizeram. Alguns irmãos que eu conheço aqui, antigos, que já viveram situações na sua vida muito difíceis, e quando eu olho, estão de pé, fé inabalada, para a honra e glória do Senhor. Isso não se compara. Glória a Deus. Isso não se compara. Amém? Glória a Deus. Glória a Jesus. Irmão, nós vamos louvar o Senhor com alegria de coração, saber que nós